Até hoje, as pessoas têm aquela concepção de que todo processador i7 é melhor que um processador i5 e que todo i5 é melhor que um i3. Não é totalmente incorreto pensar dessa forma, já que até a Intel de fato usa esses termos para nomear a categoria dos processadores. O i3 são os mais básicos, aqueles processadores de entrada, são esses que você vai encontrar em notebooks mais fraquinhos e computadores de escritório. Já os i5, eles são os intermediários. Historicamente falando, com o i5 você já consegue rodar alguns jogos do mercado com uma frame rate boa. Então esses são ideais para um público gamer. Já os i7 e i9 são os topo de linha, os melhores processadores da geração e também os mais caros, especialmente os i9. Hoje a gente tem aqui dois processadores de 4 núcleos e 8 threads, um i3 de 12ª geração e um i7 de 4ª geração. Quais são as diferenças entre eles? As semelhanças? Será que um processador de entrada atual é melhor que um topo de linha lá antigo? A gente vai testar eles jogando os jogos mais populares e exigentes que temos disponíveis. E já que boa parte do nosso público tem interesse também em edição de vídeo, modelagem 3D, arquitetura, enfim, a gente vai fazer alguns testes também para ver o potencial desses processadores não só jogando, mas também trabalhando como workstation. Vamos testar eles então no Blender e também no Premiere Pro. Já senta o dedo então no like aí pra gente continuar testando o hardware aqui no nosso canal e bora pro vídeo. Vamos começar então comparando as especificações desses dois carinhas aqui. Ambos são processadores da Intel. Um pertence à família i3 de entrada e outro i7 topo de linha. O nosso i3 é de 12ª geração, ele tem um codename Alder Lake. Esses são os processadores mais modernos que a Intel tem a oferecer no momento. Já o i7 ele é bem mais antigo, ele é da 4ª geração com o codinome Haswell, lançado lá em 2014. Naquela época, a litografia era bem menos avançada do que é hoje. Os transistores do i7 possuem um tamanho de 22 nanômetros. Já a nova geração é toda construída numa litografia de 10 nanômetros. Pelo tamanho reduzido dos transistores, a Intel consegue colocar um número bem maior deles em cada unidade. O i7 tem 1,4 bilhões de transistores e o i3 tem quase 10 bilhões. E como eu falei no começo, são dois processadores quad-core, 4 núcleos e 8 threads. Antigamente, 4 era o número máximo de núcleos que a gente tinha num processador, sendo o i3, eles estavam sempre limitados a apenas 2 núcleos. Nos últimos anos, esse número subiu para 4. Mesmo assim, 4 não é muito, já que os processadores de entrada concorrentes, como o da AMD, possuem 6 cores e 12 threads. Mesmo assim, a gente ainda vai dar uma chance para ver se os 4 cores são suficientes ainda nos dias de hoje. Outra grande mudança que a gente teve aqui foi a eficiência energética. O i7 dissipa bem mais energia, possui um TDP de 84 watts. Já o i3, mais sereno, TDP de 60 watts. Antes de testar os jogos, a gente faz sempre alguns testes sintéticos com os nossos processadores e notebooks para comparar ele com outras unidades. Assim a gente vê logo de cara se está tudo funcionando como deveria estar. A gente não corre aquele risco de passar um benchmark incorreto. No Cinebench R23, o nosso i3 12100F alcançou 8.146 pontos no multicore e 1.629 pontos no single core. Já o i7 4790 ficou com mísera pontuação de 4.279 pontos no multicore e 883 no single core, praticamente a metade do i3. Eu já estava desconfiando que o i3 ia sair bem melhor, mas o dobro da pontuação é um resultado preocupante para o nosso i7. Claro que o Cinebench não é muito representativo nos resultados de aplicações reais, então agora a gente vai partir para o Blender. Renderizando a BMW com o CPU, o i3 completou o render em 5 minutos e 28 segundos. Já o i7 demorou mais tempo, 8 minutos e 36 segundos, bem mais demorado. Já que vocês sempre perguntam, como o hardware se sai editando vídeos, a gente montou um teste com o Adobe Premiere Pro. Ele consiste numa renderização de um vídeo 4K lotado de efeitos. No Premiere, ter mais núcleos e threads é o segredo para uma renderização mais rápida, ainda mais em 4K. Já que ambos são 4 núcleos e 8 threads, o i3 acaba vencendo pela tecnologia. Ele completou a renderização em 4 minutos e 26 segundos. Já o i7 fica novamente para trás, completou o teste em 6 minutos e 4 segundos. Ok, a gente estabeleceu que o i3 12100F performa melhor que o i7 4790, trabalhando como workstation. Mas e nos jogos? Bora ver se tem alguma diferença aqui também.
A gente vai começar então com o GTA V, que não é um jogo novo. Mas até que a Rockstar decidiu lançar o GTA 6, o pessoal continua jogando esse jogo muito. E com os gráficos no máximo, o i3 atingiu a média de 135 frames, o que me surpreendeu, tá rodando muito bem. O i7 só conseguiu empurrar esses frames em alguns locais específicos, tipo na beira da praia, onde não há tantos NPCs e veículos. Em partes mais urbanizadas ele ficou com uma média de 90 frames, o que não é um resultado ruim, mas ele é bem pior que o i3. Existe uma diferença enorme de performance entre esses dois processadores e dá para perceber isso jogando GTA. O CSGO é famoso por rodar até numa torradeira, mas se você quiser jogar com mais de 150 frames vai precisar de um processador parrudo. Eu achei impressionante que o i3 aqui a gente já consegue empurrar 310 frames de média na Dust 2, isso com os gráficos no máximo. Novamente, eu fiquei surpreso, já que é um processador de entrada rodando CSGO numa frame rate extremamente competitiva. O i7 ele saiu bem pior no CSGO, deu cerca de 170 frames de média. Claro que isso ainda é ótimo para jogar assim, né? Principalmente se você é um jogador mais casual. Mas competitivamente, usando um monitor com altas taxas de atualização, tipo 165 Hz, 240, o i7 já não é ideal. Agora um jogo um pouco diferente do que a gente normalmente testa. Diablo 2 Resurrected, a versão remasterizada do Diablo 2. Esse jogo saiu já tem mais de um ano, os gráficos estão realmente bonitos. E aqui, arremessando lanças de raio com a Amazona, a gente pegou uma média de 100 frames com o i3, caindo para 80 quando muita coisa na tela acontece. O i7 saiu um pouquinho pior dessa vez, deu 90 frames com a média caindo para 60. Já no jogo Apex Legends, com o gráfico lá no talo, os dois processadores apresentaram uma performance bem parecida. Como você está vendo aí na tela, o i3 continua vencendo, mas dessa vez foi por bem pouco. Ele pegou 142 frames de média, já o i7 pegou 133 frames de média. Esse resultado é bem consistente com os outros benchmarks que a gente fez aqui de Apex. Geralmente o jogo fica bem de boa aí pelos 140 frames com bastante estabilidade. Apesar de que o jogo é bem bonito, o Apex também está bem otimizado e não é impossível rodar ele num PC mais antiguinho. Com o Elden Ring, a gente teve o nosso primeiro resultado abaixo dos 60 frames. O i3 com uma média de 65 e um resultado ok, mas o i7 está pelando aqui, com uma média de 53 frames. Ainda que é bem jogável, mas a gente chega num ponto onde o gargalo do processador está atrapalhando muito a gameplay. 53 frames não é ruim, mas pode apostar que em certas boss fights esse frame vai ficar bem instável, indo de 50 para 30, prejudicando muito a gameplay, você vai morrer com certeza. A gente tem um novo joguinho para testar por aqui, o Marvel Spider-Man remasterizado, agora para PC. E meus amigos, pensa num jogo que pesa no processador. São vários NPCs e carros ocupando a cidade. É um serviço e tanto para a CPU calcular todo esse mundo aberto. Mas o nosso i3 deu conta, ele entregou incríveis 104 frames de média com os gráficos num preset muito alto. Já o nosso i7 não conseguiu tancar a quantidade de informações do jogo e acabou entregando praticamente a metade da performance, 56 frames. Call of Duty Warzone. Tem alguém jogando isso aqui ainda? É um jogo famoso por ser mal otimizado, difícil de rodar ele bem. Com os gráficos no máximo que o jogo permitiu, a gente pegou uma média de 86 frames com o nosso i3. A estabilidade ficou bem boa também. O i3 está surpreendendo até agora nos títulos mais exigentes. Já o i7, a média foi para 72 frames. Diferente dos outros jogos, aqui a gente teve uma pouca diferença de performance entre os nossos processadores. O interessante é que quando a gente bota o gráfico no low, que é como a maioria das pessoas jogam Warzone, tem um baita boost de performance, mas só no i3, que foi para mais de 100 frames de média. O i7 ele encontrou seu limite pelos 70 ou 80 frames. Ele não conseguiu ir além disso, mesmo diminuindo os gráficos, o que foi bem interessante nos nossos testes. Jogando Red Dead aqui, com o gráfico no modo equilibrado, igual a gente sempre faz, novamente o i3 não decepcionou. A gente obteve uma média de 77 frames com ele, já o i7 conseguiu manter a gente acima dos 60, mas por pouquinho. Apesar de jogos serem aplicações que usam poucos núcleos, ambos os nossos CPUs estavam quase batendo 100% de uso jogando Red Dead. Isso significa que os processadores estão se puxando ao máximo para entregar uma performance que a gente está vendo aí na tela. E o que a gente pode concluir com essa comparação aqui? Bem, eu fiquei surpreso com os dois processadores. Primeiro, eu não sabia que um i7 4790 ainda dava conta de empurrar a maioria dos jogos. Sim,
Ele está gargalando a nossa RTX 2060, mas é o processador que foi lançado 8 anos atrás. Então mesmo assim é impressionante, já que a maioria dos jogos ficou acima dos 60 frames com ele no setup. Já nos testes sintéticos, apesar do i7 ter demorado mais tempo para fazer tudo, ele não travou ou apresentou lentidão em momento algum. Então é um hardware que, sem dúvidas alguma, envelheceu muito bem. Agora falando do i3 12100F, galera, a minha cabeça explodiu quando eu vi esse carinha aqui empurrando 300 frames de média no CSGO. E se você me perguntasse antes desse vídeo, eu diria que 4 cores e 8 threads não é suficiente para jogar um jogo competitivo hoje em dia. Mas pelo visto, é sim. Esse CPU combinado com a nossa RTX 2060 deram um show de performance nos jogos. Esse aqui é o processador de 12ª geração mais barato que temos e mesmo assim, segundo os nossos testes, é uma ótima escolha para montar um PC gamer novo de entrada. Eu recomendo ficar de olho então nesse bichinho aqui lá na Black Friday, já que com os lançamentos da 13ª geração de processadores da Intel chegando, esses aqui provavelmente vão baixar de preço, então fique atento nas promoções. Se você quer comprar então um PC novo, fique ligado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, esmaga o dedo no like e até o próximo.